Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Aproveitemos! E destas coisas sois vós testemunhas. Está anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, encendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, corrigindo alguns espíritos perturbados. Transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos da ação. De um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo de reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamentos inesquecíveis sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.431 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, sempre cumprindo o seu papel. E qual é o papel do Terceira Chamada? Divulgar a doutrina espírita ou o espiritismo,
que nasceu em 1857 com o livro O Livro dos Espíritos, que é um compêndio de 1019 questões, o qual o senhor Allan Kardec faz aos espíritos, e 1019 respostas muito sábias, nos dando conta que nós somos seres imortais. Somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Por isso não cabe o desânimo, meu querido ouvinte. Você tem que entender que reencarnou. É essa que é a palavra certa. Você reencarnou para dar continuidade a conhecimentos que iniciou nos elvos do tempo. Então não vale a pena desanimar. Vai ficar triste porque vai perder um familiar pelo motivo das próprias doenças, a morte natural do corpo? Não se preocupe, é o corpo que desgasta. E nós, como seres imortais, voltamos para a pátria espiritual. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo já vem resgatando muitas coisas que antes dele já haviam sido dito, mas ele coloca aquela pitadinha de amor. Ama o teu próximo em espírito e verdade. Então, quando nós entendemos que somos seres imortais e as verdades sobre a nossa própria vida, tudo caminha de uma forma muito natural, seguindo o próprio processo da evolução nossa, do planeta e do próprio sistema solar. Então, querido amigo, doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Como o espiritismo é uma ciência, abrange tudo: biologia, química, botânica, cultura, história mesmo, e por aí vai. E aí nós trazemos a primeira curiosidade, que é bastante interessante. Eu, na realidade, não sabia. Por isso que o espiritismo nos incentiva a entender as coisas. Primeira curiosidade da noite: por que os negros têm os cabelos mais encaracolados que os brancos? Esse tipo de cabelo é uma característica de populações que, durante a evolução, habitavam regiões de clima quente. O cabelo bem crespo consegue manter uma camada de cerca de 5 centímetros de ar entre a cabeça e o ambiente, protegendo a pessoa do calor. Com isso, é hereditário. Mesmo migrando para regiões menos quentes, ainda por bastante tempo, os negros manterão esse tipo de cabelo. Então, para vocês verem como a evolução é prodigiosa, sempre suprindo as nossas necessidades. E basicamente são pequenos orifícios que vão refrescar a cabeça de muita gente aí. Terceira chamada é ciência e cultura. E ciência e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você. Apesar de suas imperfeições e defeitos, o Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o seu caminho da justiça, da virtude e do amor. Ninguém pode destruir esta verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço da ADEPA é facílimo: AD-PA, tudo com letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo das informações
das mensagens e dos programas editados, produzidos pela ADEPA. Inclusive, o programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube da ADEPA. Veja bem, é da ADEPA. E quando você for lá, não esqueça de se inscrever e ir lá apertar o sininho, porque também tem palestras e outros programas produzidos pela ADEPA. Então seja um seguidor, afinal de contas, o algoritmo do seu celular vai identificar que você gosta de ouvir coisas boas e como tudo que é bom, a gente tem que propagar. A mesma coisa no Instagram, nos siga, curta, compartilha, Facebook, a mesma coisa. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. E tem mais. Alguns expositores da ADEPA fazem visita a instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E aí, você vai lá, assiste uma palestra esclarecedora e científica à luz da doutrina espírita. Esta semana eu estive lá, foi no Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizado à passagem São Silvestre 2128, entre a 9 de janeiro e Alcino Cacela. Palestras públicas toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Centro Espírita Reviver, BR 316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6, Ananindeua, Pará. Palestras públicas toda quarta-feira, às 19 horas. Centro Espírita Paz, Luz e Amor, que fica localizado na Cidade Velha, Travessa Carlos de Carvalho 328, Belém, Pará, Brasil. Planeta Terra, Sistema Solar e Via Láctea. Palestras públicas toda a quinta-feira às 18h30. E na bucólica Ilha de Mosqueiro, não deixe de visitar toda sexta-feira às 19 horas, palestra pública no Centro Espírita Caminho da Luz, localizada Padre Manuel Raiol 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Interior do estado, Centro Espírita Benegados no Bem, Travessa Benjamin Constant sem número, bairro Centro, São Caetano de Odivelas. Palestras públicas, aliás, palestra pública não, atividades, segunda e sexta-feira, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, e inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Cancioneiros Espírita. A alma sou eu. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Pelos mundos aprendendo tudo que sei, nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. A
Vamos a mais uma curiosidade. Corpo humano, você tem que conhecer o seu corpo. Afinal de contas, você não quer viver aí longos anos de vida? Para que você viva longos anos de vida, você tem que conhecer o que é corpo e o que é espírito. É o espírito que está habitando no corpo. Então tem que zelar, querido ouvinte. Porque quando ficamos muito tempo mexendo em água, nossas mãos ficam enrugadas. Porque o contato com a água dilui a fina camada natural de óleo que recobre a pele. Sem o óleo, que funciona uma proteção, a água penetra no corpo através dos poros, fazendo com que a enche e enrugue, mas quando seca, volta ao normal. Olha só, na realidade, querido ouvinte, o nosso corpo, ele não só tem as células macrófagas, mas tem uma camada realmente oleosa. Nós já trouxemos uma curiosidade que tem gente aí que às vezes pega fogo do nada. E essa é uma realidade. O corpo entra em chamas. Por quê? Pelo efeito desse óleo. Muita gente é maior e outros são menores. Então essa eu também não sabia. Quer dizer, a minha santa mãezinha que não me explicou. A minha mão, a sua mão, é oleosa. Lavou, sai um pouquinho desse óleo e ela fica enrugada. Terceira chamada é ciência. E ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Se você não sabe perdoar sem esquecer, é sinal que não compreendeu ainda a verdade e o caminho a seguir. Procure perdoar e esquecer as mágoas e ofensas, as intrigas e calúnias. Mantenha-se em tal atitude que nenhuma calúnia o possa atingir. Perdoe e siga seu caminho. Quando o caluniador abre os olhos, você estará tão distante dele que não poderá mais ouvir sua voz cheia de veneno. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 11 de janeiro de 2026. O que é burnout e como identificar a síndrome do esgotamento profissional? Autor, Júlia Peruso, Folha Press. Acordar sem energia para trabalhar. Sentir-se emocionalmente vazio. Ter a sensação de que nada do que faz tem valor e que nenhum descanso é capaz de te deixar bem. Esses são alguns dos sinais da síndrome de burnout, condição que afeta pelo menos 30% da população brasileira. Segundo dados de 2022 da ISMAR BR, International Stress Magnetic Associação. O burnout é um esgotamento físico e mental, geralmente associado a um estresse crônico e grave, sempre relacionado ao ambiente do trabalho, diz a psiquiatra Roberta França. O termo em inglês pode ser traduzido como queimar por completo ou esgotamento. Em 2019, com a elaboração do 11º revisão do CID, o Código Internacional de Doenças, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou o burnout como um fenômeno ocupacional. No Brasil, o Ministério da Saúde inclui a síndrome na lista de doenças relacionadas ao trabalho em novembro de 2023. Pela classificação mais recente da OMS, o burnout não pode ser empregado para o esgotamento mental em outras áreas da vida.
apenas do esgotamento relacionado ao trabalho. E saiba como identificar os sintomas e causas da síndrome, além de como buscar um diagnóstico, tratamento e como prevenir a doença. Como identificar os sintomas. Os critérios clínicos e o inventário do Brunet caracterizam pela triagem, exaustão emocional e física, despersonalização ou cinismo em relação ao trabalho e a redução da realização profissional. Os principais sintomas estão relacionados à sensação de baixa realização profissional, a percepção de que o trabalho já não faz mais sentido e a queda significativa da produtividade, afirma a França. Há também o que chamamos de distanciamento mental. O profissional se sente completamente desmotivado, sem ânimo e muitas vezes passa a sentir raiva ou repulsa pelo ambiente de trabalho. Somado a essas características, pode surgir manifestações físicas e emocionais, como insônia, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, tensões musculares e dores no corpo. Aumento de frequência cardíaca ao pensar no trabalho, zumbido, náuseas, lapsos de memória e dificuldades de concentração. A psicóloga Idgins Barra alerta para os sinais são diferentes de cansaço ou estresse, já que esses fatores são reversíveis. Com o descanso, sendo uma situação pontual, o Brunet é persistente acumulativo, afirma a causa do Brunet, quando a exigência da ocupação é maior do que a pessoa consegue atender, seja por falta de recursos físicos, mentais ou organizacionais. O indivíduo pode ficar mais vulnerável à síndrome. O Brunet é também um problema organizacional e não apenas uma questão de fragilidade pessoal. Meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando está acontecendo alguma coisa conosco, fora da realidade, que está entravando a nossa vida, nós devemos pesquisar. Sabe por quê? Porque existem cientistas aí, pesquisadores debruçados para que cada um de nós tenhamos o quê? Qualidade de vida. Então nós não podemos, às vezes, atribuir só ao estresse, à convivência e tudo mais. Não, às vezes é um conjunto de situações, o qual nós devemos saber a causa. Vale lembrar que até o próprio programa Espírita Terceira Chamada sinaliza: o corpo de carne é instrumento da evolução, é um compêndio de mais de 10 trilhões de células, que tem seus objetivos. Se eu, enquanto alma imortal, não cuidar dessas células, vai automaticamente bugar. E a gente não quer ficar assim, meio descontrolado da vida. Não só essa situação, como outras situações existem, outras síndromes existem, mas fato é que tanto o Diário Online como o Programa Espírita Terceira Chamada vem alertando: aconteceu algo fora da normalidade, busque ajuda, porque nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E essa síndrome é uma coisa interessante, ela tem solução. Como a maioria hoje das doenças e das síndromes aí da vida, tem solução. Não acredite quando uma pessoa não tem solução. Tem. A própria neuroplasticidade, desde a década de 60, já vem sinalizando que a nossa mente tem a capacidade de remodelar as moléculas do corpo. Então, seja o que for que você esteja passando, tem como reverter o processo. Não desanime. Vá buscar ajuda e viva feliz de uma forma individual, para que os que estão ao seu lado também sintam esta felicidade. Terceira chamada é informação séria, e também traz a devida solução, com base na própria ciência das pesquisas feitas.
Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, vamos novamente com ela, Dona Onete Jamburana. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Se você quiser saber o que a jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca. Com o tremor do jambu. E o jambu treme, 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 treme. O tremor vai descendo, 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 descendo. E vem subindo, 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 vem subindo. Chega até o céu da boca e a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu. O jambu é um tempero gostoso e tempero barato. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. Onde tem tucupi, o jambu vai temperar. E o jambu treme, 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 vai baixando. Vai baixando, vai baixando, vai baixando. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca. A boca fica muito louca, 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 muito louca, muito louca. Com o tremor do jambu, bato no tucupi. Tem jambu, tem jambu. Tem jambu, Tem jambu, o arroz paraense. tem jambu, tem jambu. Caldeirada do Pará. Tem jambu, O vatapá e o caruru, a gente feita com jambu. E o jambu treme, 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 treme. O tremo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, 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 muito louca, 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 louca. Com o tremor do jambu.
jambu, treme, 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 treme. Vem subindo, chega até o céu da boca, e a boca tá muito louca, 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 muito louca, 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 muito louca, com o tremor do jambu. E vamos a curiosidades. Você já reparou que hoje o programa está preocupado com a sua saúde física? Olha a matéria do Jornal Diário Online. Olha as nossas curiosidades. Então, se a gente não for atrás, a gente fica perdido, não cuida do corpo e aí a gente envelhece mais rápido e sabe-se que a perspectiva de vida aumentou. Hoje tem gente aí com pelo menos semana passada eu estive com uma pessoa que tinha 101 anos de idade. Lúcido o homem. Então vamos lá. Por que sentimos um choque quando batemos o cotovelo? Uma batida em outras partes do corpo que tenham nervos também pode dar essa reação, pois o nervo choca-se com duas superfícies duras. O osso é o objetivo em que se bateu e isso dá a sensação de choque. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto e moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhe são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E eis a resposta dos imortais. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas.
E novamente temos a temática, né? Precisamos nos conhecer como alma imortal. Então quer dizer, às vezes as pessoas ficam atribuindo certas afeições pela exclusividade, pela linha de evolução. Nem sempre é assim. O que vale a gente pensar em termos de espíritos imortais é que existem coisas que são relações afetivas de outras existências. E outras está em relação com o nível de evolução do planeta. Por isso que nem sempre o que acontece com a sua vida está associada a vidas passadas. Não, às vezes está associada à sua própria convivência com outros espíritos. É lógico que tem ali os meandros da lei de Deus que ainda nós não compreendemos. Mas fato é que tem muita gente aí batendo martelo em muitas situações, alegando que o compromisso é de reencarnações passadas, que tu me persegue porque eu te fiz alguma coisa no passado. Nem sempre é isso. E nós já trouxemos uma questão nesse sentido. Quando alguma pessoa não vai assim, de acordo com as nossas ideias, é conversação, é nível de evolução. Depois que a verdade vem, parou. A animosidade para com o outro cessa. Então saiba entender, à luz do Espiritismo, o que é afeição realmente verdadeira, almas que estão caminhando e as coisas naturais que acontecem conosco. Porque tem muita gente aí ficando com raiva um do outro, aí sim, cria-se novas situações para futuras reencarnações virem os seus ajustes. Por isso que Jesus e nós sempre estamos relembrando, saiba conhecer e amar o seu próximo em espírito e verdade, para que você busque ser feliz, não criando tanto inimizades. Nós, enquanto almas imortais, ainda estamos no processo da evolução. Somos crianças espirituais ainda. O universo é imenso. Tem os múltiplos universos. Então saiba separar os seus sentimentos, os verdadeiros sentimentos e aquilo que deve ser trabalhado. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com Clésio Tapete. Amar se aprende amando. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Oh, oh, oh. Quantas vezes eu não estendi a mão a quem pediu minha atenção? Quantas vezes eu não ajudei alguém? O egoísmo não deixou, não. Eu queria ser amado e não amei. Colhi a dor e a solidão. Pedi a Deus pra me ensinar como amar, e a resposta veio assim: amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Oh, oh, oh. Quanto tempo eu vivi sem perdoar, sem nem querer tentar. Quantas vezes eu já magoei alguém sem poder me controlar? Quantas vezes eu quis pedir perdão, o orgulho não deixou, não. Hoje quero aprender, quero mudar, vou trabalhar meu coração. Amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende
se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando, amar se aprende amando. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Incentivo. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Incentivo. Os espíritos ensinam que a evolução humana se dá sob o influxo de um conjunto de leis morais. Elas versam sobre os mais diversos setores e constituem um roteiro de felicidade. O espírito que logra segui-las evolui em linha reta para Deus. Já o que se permite violá-las e se torna um rebelde, enfrenta incontáveis percalços em sua caminhada. Essas leis contam com sofisticados processos para conduzir os seres humanos. Possuem atrativos, a fim de orientar por onde se deve seguir. Por exemplo, a lei de conservação que envolve os cuidados que se deve ter com o próprio corpo. O gozo dos bens terrenos, como o comer e o beber, é propositadamente saboroso. Evidentemente, há o uso regular e o abuso. Deve-se buscar o equilíbrio com o qual se assegura uma vida terrena longa e produtiva. O mesmo ocorre com a lei de reprodução. Por força dela, os espíritos têm oportunidade de renascer em novos corpos na Terra. O magnetismo sexual e o prazer nele envolvido garantem que a procriação seja constante. Do mesmo modo, ocorre com a lei de sociedade. Os homens devem conviver a fim de aprenderem uns com os outros e se auxiliarem mutuamente. Da convivência, gradualmente surgem importantes virtudes, como a tolerância e a fraternidade. O homem é gregário por natureza, ou seja, ele sente necessidade de conviver. Precisa se sentir refletido no olhar alheio, deseja receber toques físicos e emocionais. Trata-se de uma poderosa necessidade humana que não deve ser desconsiderada. Um erro comum que os pais cometem é só prestar atenção quando os filhos causam ou enfrentam problemas. Como estes necessitam ser notados, podem até, de forma inconsciente, começar a se tornar complicados. A míngua de toques positivos, ao procederem de modo estranho, asseguram ao menos os negativos. Ocorre que não apenas as crianças desejam ser notadas, os adultos também precisam de cuidados. É comum cuidar-se de quem vai mal, de quem tem graves problemas e sucumbe. Enquanto isso, quem, embora com dificuldades, persevera no bom caminho, recebe reduzida a atenção. Raros se lembram de elogiar o homem de vida reta. Quem trabalha, estuda e cuida dos seus deveres, torna-se um anônimo inconsiderado. Entretanto, todos necessitam de uma palavra de incentivo, de um gesto de apreciação. É válido e imprescindível cuidar de quem se equivoca, de quem cai perante os problemas do mundo. Mas não dá para esquecer de incentivar o esforço sincero da pessoa equilibrada. Os que vivem honestamente, os que não possuem vícios, os que são fiéis aos seus compromissos, são o esteio da sociedade. Convém reparar neles e incentivá-los a que persistam. Afinal, todos necessitam receber algum reconhecimento. Pense nisso.
Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Terceira chamada há 27 anos, contribuindo para que você tenha qualidade de vida e trazendo informações científicas. Sempre estamos lembrando aqui, o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E como almas imortais, somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. E para nós não ficarmos muito afastados de Deus, porque quando a gente fica afastado de Deus, a gente fica muito materialista. A gente acha que a matéria é algo definido e indefinitivo na nossa vida. Não é, é passageiro. Então a oração, ela nos coloca em contato mais com as nossas realidades espirituais e com o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Nós devemos ter esse contato com o mundo espiritual e a oração proporciona isso. Jesus não se fez rogado e nem tampouco criou distância para que a gente tivesse esse contato com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe e tudo vê. Veio a doutrina espírita desbravando de forma científica e clara o mundo espiritual. Ninguém morre, todo mundo volta para a verdadeira pátria. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Se a gente está doente, meio assim, sabe? Como diz o Andrade popular, baleado, a oração renova a energia, porque nós vamos mobilizar a energia. E você está bem? Doe essa energia, peça para Papai do Céu, olha, eu estou bem. Se alguém estiver precisando de energia, tá aqui. E aí você se torna um co-criador da própria criação. E você pensa que está sozinho nesse levante? Não! Olha quem vai orar junto conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas e Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei. E também a Lúcia Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria aqui pertinho na Angostura, Paulo Carvalho e sua família Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Martins Martins e sua esposa, Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleido, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre.
Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações, capaz de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo. Já dizia Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.